Olá, meu amado povo. Nessa noite quero gravar uma mensagem da parte de Deus, baseado no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A epígrafe diz: Bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, a primeira palavra me chama a atenção, é bendito. A palavra bendito significa digno de louvor. Somente o Deus verdadeiro, que é Pai de Jesus Cristo, é unicamente digno de louvor. Não há uma criatura ou um ser em cima nos céus ou embaixo na terra que seja digno de louvor. Somente o Criador dos céus e da terra e o Pai de Jesus Cristo é digno de louvor. Se você ler o Salmo 148, você vai ver lá que é um salmo do louvor da criação. A lua louva a Deus, o céu louva a Deus, a terra louva a Deus, o fogo louva a Deus, a montanha louva a Deus, etc. Então aquele salmo revela o louvor da criação. Os anjos louvam a Deus, os homens louvam a Deus. Mas nesse versículo aqui, não é a criação geral que louva a Deus, mas unicamente os homens. E não são todos homens, são os homens regenerados. São os homens que aceitou a Cristo, são os homens que foram comprados com o sangue de Jesus para pertencerem a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos espirituais não são materiais. As bênçãos espirituais não são físicas, mas provêm dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. E diz assim: primeira bênção, Deus nos elegeu para sermos santos, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Segunda bênção, Deus nos predestinou para sermos filhos, Efésios, capítulo 1, versículo 5. Deus nos fez agradável para si, Efésios, capítulo 1, versículo 6. Deus nos remiu por meio do sangue de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 7. Quinta bênção, Deus nos acolheu por sua vontade redentora, Efésios capítulo 1, versículo 8 ao 12. Sexta bênção, Deus revelou a palavra da verdade a seu povo, Efésios capítulo 1, versículo 3, a parte A. Sétima bênção, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13, parte B. E oitava bênção, garantiu a validade da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 14. Senhoras e senhores, o povo de Deus é um povo completamente abençoado. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar, granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Ter riqueza terrena não é a garantia de ter as bênçãos espirituais. Senhoras e senhores, mas ter a garantia de ter as bênçãos espirituais é aceitar Cristo como Salvador, é fazer parte do povo de Deus e viver exclusivamente para Deus. Porque, meus irmãos, existem milhões de pessoas que são salvas em Cristo e são pobres, não vivem em grandes metrópoles, em grandes cidades, mas, espiritualmente falando, são riquíssimas. Elas têm uma riqueza espiritual muito grande que não se pode calcular ou medir. Somente Deus, senhoras e senhores, Ele pode dar ao ser humano as bênçãos espirituais. E esta é a vontade de Deus, é abençoar todo o seu povo. Mas infelizmente muitos seres humanos viraram as costas para Deus, estão virando as costas para Deus e não estão aceitando, querendo essa bênção espiritual. Mas a vontade de Deus
é abençoar o seu povo com essas bênçãos espirituais. Deus quer abençoar você espiritualmente para que tua vida seja uma vida de vitória e de bênção. E a sua plena consumação será na vida eterna. Que Deus muito o abençoe. Amém.